Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo da nossa série de videoaulas sobre matemática com Python. Nesse vídeo aqui nós vamos estar dando continuidade ao vídeo anterior, onde nós começamos a falar sobre conjuntos, tá certo? Então aqui nós vamos aprender 4 coisinhas novas sobre conjuntos, né? Lá nós já vimos 3, vamos dar uma recapitulada aqui rapidinho, né, daqui a pouco. Mas vamos aprender aqui o seguinte. Primeiro, tamanho de um conjunto. Existe um comando para você exibir o tamanho de um conjunto. Porque muitas vezes a gente não está interessado no conjunto em si, nos elementos, mas na quantidade de elementos desse conjunto. Existe uma função chamada função set, que é uma função que transforma, né, um certo conjunto, estrutura, né, um certo banco de dados em um conjunto. Muitas vezes ele é uma ênupla, por exemplo, eu vou falar daqui a pouco de ênuplas, rapidinho, e aí você pode transformar essa ênupla em um conjunto. Por que isso, professor? Porque certas operações só vão funcionar sobre conjuntos, tá certo? E aí nós temos a relação de inclusão. A relação de inclusão é a relação que permite estabelecer se um certo conjunto está todo contido no outro, ou seja, se os elementos desse conjunto são também elementos do outro conjunto. Aí a gente vai dizer que um está incluído no outro, certo? E por último, igualdade de conjuntos. Então, uma certa inclusão especial é quando tanto um conjunto está contido no outro como vice-versa. Ou seja, ambos estão contidos um no outro. Então eles são ditos o quê? Iguais. Tá certo? E aí a gente tem como verificar se esses conjuntos, né, são iguais. Ou até mesmo se estão inclusos um no outro. Beleza? Então vamos ali para o Python. Né? Estamos usando aqui o PyCharm. Esse aqui foi os comandos que a gente aprendeu na videoaula passada. Aprendemos a inserir um conjunto, isso é importante. Vamos precisar dele hoje. Já imprimir um conjunto também foi importante, de duas formas, né? E a relação de pertinência, tá certo? Que é a relação aí para você saber se um certo elemento está ou não em um conjunto. Vamos aqui em File, gente, New, e vamos criar aqui uma nova arquivo Python, certo? Então vamos chamar aqui de conjuntos 2. Né? Por que 2? Para a gente, né, ter uma sequenciazinha. Isso aqui foi o que a gente viu na aula passada, agora o que a gente vai estar vendo nesta aqui. Se você não assistiu, assista aí os vídeos da playlist Matemática com Python. Então lá eu estou colocando assim muita coisa de matemática agora voltado para a computação. Hoje em dia não precisa nem defender porque você precisa saber esse tipo de coisa, né? Então, gente, olha só. A primeira coisa que a gente tem aqui é o tamanho de um conjunto, né, que a gente vai aprender na aula de hoje. Então, tamanho de um conjunto, certo? O tamanho de um conjunto ele é dado por uma funçãozinha especial. O que nós temos aqui? Ó? Vou pegar esses dois conjuntos aqui, ó. Vou copiá-los aqui. Olha, aqui eu já tinha meio que preparado conjuntos aqui, já está rodando esses conjuntos 2, só que eu vou colocar assim, ó. Eu vou botar aqui, ó, clicar com o botão direito e botar assim, Run conjuntos 2. Pronto. Não apareceu nada na tela, né? Porque, lembrando, para aparecer a gente tem que usar o comando print. Só que aqui eu não quero imprimir mais os conjuntos. Eu quero imprimir sua quantidade de elementos. Então eu vou botar assim, ó. Len A, ele vai dar a quantidade de elementos de A. Só que esse comando aqui, se ele for executado dessa forma, ele gera para o computador. Eu não consigo ter acesso a ele. Então, para eu ver a quantidade de elementos conjuntados, eu tenho que botar um print, para ele exibir aqui na parte de baixo. A janela de feedback nossa. Então eu vou clicar aqui, ó. Pronto, 5. Você vai, pô, 5 ficou feio, professor. Por que ficou feio? Porque 5 é o quê? Aí você pode botar uma frasezinha, né? Você pode botar assim, ó. F, abre aspas simples, o número de elementos do conjunto A é. Aí você bota aqui, abre chaves e bota aqui o A entre chaves. Vou botar um pontinho aqui. Quando você executa isso, ó, o número de elementos do conjunto A é... apareceu o A, né? Por quê? Porque na verdade tem que aparecer len A. Olha que legal, né? O bom é que a gente vai consertando, né? Pronto. Apareceu. O número de elementos do conjunto A é 5, né? Aí, na aula passada, a gente viu que aqui eram os bens de um cara chamado Bruno. Ele tem uma casa, um terreno e um carro. A gente pode imprimir uma frasezinha também, ó. Print F, né? Botar assim, opa. F, abre aspas simples. Bruno, né? Tem... Aí eu vou botar aqui len Bruno, que são os bens dele, né? Bens. São todos os bens que ele tem. Se eu executar isso aqui, ó que legal. Bruno tem 3 bens. Pô, né? Imagina você está numa contabilidade, fazendo um programa lá e você quer acessar a quantidade de bens que o cara tem, né? E aí você faz uma linhazinha de código como essa aqui, tá de boa. Entendeu? Então, beleza. Primeira coisa, nós já aprendemos a calcular o tamanho de um conjunto. É feito pelo comando len. Só que eu tenho que usar o comando print para eu ver isso na tela. Sempre se lembre disso. Segunda coisa que nós temos é a função set.
Mas antes de falar dela, eu vou falar das ênuplas. O que é uma ênupla? Eu vou falar disso mais à frente, vou estar sempre utilizando ênuplas, só que eu vou colocar logo aqui. O que é uma ênupla? É como se fosse um conjunto, só que ordenado. Nesse caso aqui, gente, a gente vai perceber daqui a pouco, quando a gente tratar de igualdade de conjuntos, que se eu mudar a ordem desses elementos aqui, eu não altero o conjunto. Mas, em muitos casos, esse cara aqui está nessa posição, o primeiro que foi listado, ele tem uma característica especial, o segundo tem outra característica. Então, eles têm posições. Então, as ênuplas vão dar conta disso. Por exemplo, se eu botar aqui uma ênupla B igual a 1, 2, 3, 4, 5. Do ponto de vista de elementos, eu até acho que esse cara é igual a esse, mas tem diferenças. Então, isso aqui é uma ênupla. Então, eu vou botar aqui print B para a gente ver ela na tela. Tá certo? Você pode botar assim, print, né, para a gente ver o que é, né? A gente bota assim, F, abre aspas, né? B igual a B. Para a gente não se perder também, que a gente vai calculando tanta coisa, né? Que a gente às vezes não sabe o que a gente está calculando. Pronto. Então, print B igual a ênupla aqui, correspondente a B. A vantagem da ênupla é o seguinte, gente, é que a gente pode acessar os elementos que estão nas posições respectivas. Por exemplo, esse cara aqui é o elemento da posição 0, posição 1, posição 2, 3 e 4. Aqui a posição, ela se modifica, ela conta a partir de 0. Então, por exemplo, se eu botar assim, ó, print, né, B maiúsculo, 0. Ele vai me imprimir quem? O primeiro elemento, o 1 aqui, ó. Se eu botasse assim, print B3, vai me imprimir o quê? O quarto elemento, porque eu começo de 0, 1, 2, 3, o quarto elemento. Ó, quem é o quarto elemento? O 4. Tá vendo? Então, a ênupla tem essa vantagem, eu não sei se o conjunto tem essa vantagem. Então, muitas vezes, a gente vai precisar trabalhar com um ou com o outro. Aí, às vezes, você está trabalhando com a ênupla, mas você quer transformar isso num conjunto. Você quer olhar os elementos que aparecem aqui, independente da posição que eles aparecem. Aí você tem um comando que é a função set. 7. Essa função set ela transforma o que está aqui dentro em um conjunto. Então, por exemplo, eu posso chamar aqui C igual a set B. Note que B é isso aqui, né? Aí eu vou botar assim, ó, print, vou botar aqui F, abre aspas, C igual C. Certo? Então, o que acontece? Ó, note que aqui eu tenho o B, tá aqui. Aí, claro, apareceu esse print B3 aqui, vamos tirar isso daqui para não confundir muito a gente. Dá para ver aqui, né? B3 é o 4. O que acontece? Ó, eu peguei o conjunto C e ele recebeu quem? O conjunto B, só que na forma de... Ou o conjunto não, ele recebeu a ênupla B na forma de conjunto. Quando eu imprimir C ficou diferente de B, tá vendo? Ó, aqui está entre chaves e aqui entre conjuntos. Você fala, não, professor, é só uma chave, um conjunto. Não, tem propriedades diferentes. Por exemplo, em um conjunto, se eu não me engano, eu não posso, por exemplo, vou botar aqui nessa primeira linha, né? Vamos aqui em cima, ó. Quer dizer, o A está lá em cima, né? Ele não foi modificado, então vamos colocar aqui, ó. Vamos tentar imprimir o primeiro elemento de A. Vamos usar assim, ó, print A. Vamos inventar aqui. Não sei se vai funcionar. O que a gente espera? Primeiro não, segundo, né? Porque começa de 0. Então, espera que saísse o 2. Vamos ver se saiu o 2. Não saiu nada, deu um erro, ó. Ele fala aqui, ó. O 7 não é subscriptable, né? O que é isso? Ele não tem índice. Então eu não posso acessar esse elemento aqui. Aí é uma vantagem você trabalhar com ênuplas. Mas às vezes você quer trabalhar com conjuntos, porque conjunto tem outra funcionalidade que ênupla não tem. Aí você escolhe um ou outro. Só que a função set ela faz isso. Ela transforma, né? Vamos executar aqui de novo, um conjunto que está nesta forma de ênupla, nesta forma de conjuntos. Porque às vezes conjuntos têm uma vantagem que ênupla não tem e vice-versa. Tá certo? Então essa foi a nossa segunda coisa, que foi a função set. Agora nós temos o que a gente chama de relação de inclusão. Então, a relação de inclusão é a relação que permite saber se um conjunto está contido no outro. Vamos pegar aqui um conjunto um pouco menor, vamos pegar aqui e chamar de um conjunto D aqui em cima, ó. 1, 3 e 5. Né? Números ímpares dentro do conjunto A. E aí eu quero saber se o conjunto D está contido em A. Aí eu boto assim, D menor que A. Só que, de novo, se eu colocar dessa forma, ele vai calcular internamente a máquina. Eu tenho que botar print D menor que A. O que vai acontecer aqui, ó, gente? Na última linha nossa. True, que foi o último comando nosso.
Quer dizer o seguinte, que é verdadeiro que o D está incluído em A. Então o menor aqui, ele faz o papel do contido. Tá certo? Ah, professor, e se eu quiser saber se eles são iguais, né? Então vamos lá, igualdade de conjuntos. Quer dizer, vamos pegar um que não esteja incluído também, né? Vamos pegar aqui um certo conjunto E igual, né? Para a gente ver quando dá certo e quando dá errado, né? Eu sempre gosto de fazer isso. 1, 3 e 6. Note que 6 não está em A. Então se eu fosse botar assim, ó, print é menor que A, né? Então antes aqui, ó, aqui foi true e vai continuar true, né? E aí vai aparecer mais um cara aqui false, ou seja, o E não está contido em A. Tá certo? Então, falso. Por quê? Porque tem um 6 que está em E que não está em A. Aí vem uma coisa interessante, igualdade de conjuntos. Imagine que eu tenho um certo conjunto aqui, agora vamos botar ele desordenado, um certo conjunto F igual a 1, 3, 2, 4, 5. Do ponto de vista de conjuntos, eles são iguais de fato. É só que eles estão desordenados. Esse aqui está melhor para trabalhar, né? Está mais sistemático, tá? Mas esse aqui não está. Então, a gente pode fazer uma pergunta se eles são iguais, certo? Então, vamos botar assim, ó, print F igual a. Esse igual é o igual de pergunta, né? Ele entende como se fosse algo interrogativo. É igual ou não? Né? Então, ele vai exibir um verdadeiro ou um falso. Então, vamos clicar aqui, ó. True. Perceba que a ordem aqui foi diferente, né? Mas os conjuntos são iguais. Mas se fosse uma ênupla, quer ver? Vamos pegar aqui uma ênupla G. Vamos mudar a ordem. Olha que em ênupla a coisa já muda. Ó. 1, 2, 4, 3 e 5. Então, assim, do ponto de vista de elementos, elas até são iguais. Porém, se eu botar assim, ó, print, aqui, conjuntos, barra, serve para ênuplas também. Ênuplas. Vamos botar assim, é G, né? G, igual a B. Então eu quero saber se a ênupla G é igual a B, porque elas têm os mesmos elementos, né? Só que tem posições diferentes. Então a última coisa que vai aparecer que é o que nos importa. Ó. Falso. Só vão ser iguais se elas forem iguais mesmo. No caso do conjunto, não. Você até botou desordenado, mas deu igual. Porque o conjunto ele não se importa com a ordem. É aquilo que a gente aprendeu em matemática. Tá certo? Se você já viu função também, você sabe que função lá é o par ordenado. Então se você muda lá 1, 2 para 2, 1, não funciona. Né? Eles não são iguais. Então aqui, perceba que cada um tem funcionalidades diferentes. Se você só está interessado nos componentes de uma banda, por exemplo, para colocar lá no conjunto que compõe o grupo tal, né? A banda de rock e tal. Então você vai ter lá o nome dos indivíduos, né? Independente da ordem, são os integrantes da banda. Claro, se eu for pensar numa ordenação, não, o primeiro é o baterista, o segundo o vocalista, o terceiro, aí já começa, né? Eu já estou dando uma função para cada um, aí já diferencia se eu mudar a ordem, certo? Porque imagine aí o vocalista na bateria, o baterista lá, né, canta, né? Não ia dar uma coisa muito boa, né? A princípio a gente espera que não dê, né? Mas então fica aí a motivação para você entender esses conceitos, né? De conjuntos aqui dentro da máquina, porque muitas vezes você vai estar fazendo essas comparações, né? Você vai estar executando tarefas, né? E você precisa desses comandos, tá certo? E conjuntos, cara, é algo muito interessante de você trabalhar, beleza? Então é isso aí. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários, tá certo? Muito obrigado, até a próxima. Pratiquem bem, viu? Computação se aprende praticando.